Vamos dar uma analisada aqui na crítica do homem, Esse filme tá ligado? E também o spoiler. É engraçado, porque spoiler de. Spoiler de Michael Jackson não existe, né, mano? Foda-se se tiver spoiler, velho. A gente já sabe, né, que o cara morre no final. É foda. ele tá sempre contornando, né? Esse Contornando. filme ele tá sempre contornando, né? Ele tá sempre pelas beiradas. Ele nunca preenche a figura. Ele nunca vai ao cerne das questões que levanta. Até desenha algo, dá pra ver a silhueta, dá pra ver tudo direitinho. Mas falta preencher esse desenho. Tem que pintar o desenho todo pra eu entender, cara. Tem que pintar. Eu tô falando da cinebiografia de Michael Jackson, titulada Michael. O filme ele vai acompanhar desde a infância ali do artista, né, a preparação ainda dentro de casa para estrear com o Jackson. Cara, esse pai do Michael tá estranho. Eu tô. É só eu, mano. Eu tô maluco. Eu acho que eu tô meio doido, velho. Esse pai do Michael tá meio estranho. Eu acho que é o ator que é muito característico, tá ligado? Five, até ali mais ou menos o lançamento do hit Who's Bad, quando já rompe de vez com o pai. Pã, 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 pã. Enfim, a direção é de Antônio Fuqua, ele fez o maravilhoso Dia de Fuqua. Treinamento, e o roteiro é de John Logan, que escreveu o Gladiador, né? Gladiador. E nesse filme aqui o coitado teve trabalho, viu? Teve muito trabalho. Eu pensei que o filme ia até a morte do menino, né? Ou não? Pô, porque, tipo assim, não é nem que é a parte mais interessante da história. Longe de mim, né? Porque o Michael tem aí basicamente uns 250 momentos do Michael que são muito interessantes. Mas ficou aquela coisa meio aberta da morte do Michael, né? Eu até hoje não entendi por que o cara morreu, mano. O cara desapareceu da vida. É porque, cara, a gente tem um filme que não consegue falar de tudo que tem pra falar. Não porque não consegue de capacidade, mas porque não pode, assim, não deixam. É um filme cheio de lacunas. Não por decisão do roteiro ou do texto, mas porque ou quis ser brando com a figura biografada para não desagradar os fãs ou a família. Família essa que é praticamente toda produtora executiva do filme, ou por algum outro motivo que, enfim, é difícil saber. O ponto é que o resultado é um filme protocolar, assim como várias cinebiografias, é bom que se diga. É um filme que definitivamente não usa o cinema para contar a história do mito Michael Jackson, apenas para, sei lá, para ser um catálogo, né? Um cronograma. Ó, nesse ano aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Eu acho muito pouco pro Michael. Cara, quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, beleza. Vamos fazer um filme pra nego ficar cantando em sala de cinema, tá ligado? Eu achava que esse era o propósito do filme. Tipo assim, fazer com que é, é, as pessoas sentissem o que, tanto sendo nostálgico pra quem viveu o Michael Jackson, né? O fenômeno que fosse o Michael Jackson, mas também para mostrar para essas novas gerações agora, por exemplo, para mim, que não cheguei a ver, o Michael, eles não ligam pra gente. Mostrar para mim, para as outras gerações, quem foi Michael Jackson, né, mano? O fenômeno e por que as pessoas tratam ele como se fosse o maior, o rei do pop, né? Que ele de fato é. Então, e pelo visto, eles fracassaram. E nem era essa a ideia, talvez, né? Jackson eu acho muito pouco. Acho que o Michael Jackson é um dos personagens da cultura pop que mais poderiam ter um filme assim bem fora da caixa, né? Eu odeio esse termo, mas eu acho que aqui cabe muito bem. O cinema ele foi importantíssimo na carreira do Michael Jackson. Tanto que o próprio filme mostra a relação dele com outros filmes, com cultura pop, literatura, enfim. Esse personagem não ter assim um filme à sua altura, eu acho uma pena. Muito porque essas lacunas não são criativas, né? E aí, Matt? Não são lacunas porque o filme ele tem um recorte muito específico. Não é isso, o filme ele não tem recorte. Ele só é e pronto. Todas as lacunas aqui são de contenção. Contenção do que, PH? De algum assunto que o filme não pode falar. É um filme que parece estar o tempo inteiro sendo impedido. Eu acho que. Eu acho que. É porque o Michael, mano. Chegou uma época do Michael Jackson. Que ele era o homem mais famoso do mundo, né? Tá ligado? Ele era o homem que, tipo assim, ele não podia andar em país nenhum do mundo sem, tipo assim, passar mal de gente.
Se o Michael pisasse no Brasil, aqui no Rio de Janeiro... Ele pisou em Salvador, né? Mas se ele pisasse aqui no Brasil, no Rio de Janeiro... Mano, não ia andar. Era capaz de matarem ele, tá ligado? Sem querer, às vezes. Tá ligado? Se ele fosse pra Bósnia, mano. Na Bósnia ele não ia andar, tá ligado? E aí... Então... É óbvio que uma carreira desse tamanho vai ter muitos problemas. Pelo que eu não sei com certeza, tá ligado? Mas existe o folclore, né, do Michael Jackson, que ele abusava de droga. Como todo artista pop grandioso abusa de droga alguma hora da vida, tá ligado? Ele tinha um tratamento... O pai dele era extremamente ruim com ele, de diversas maneiras, tá ligado? Ele tinha um problema em se identificar com o próprio povo, pelo que eu sei, tá ligado? Então, são temas muito delicados, mano, que eu acho que eles, pelo que o PH tá falando, eles devem ter tirado o pé, né? Com medo do que poderia ou não poderia falar do Michael, porque é uma figura muito querida, que todo mundo ama. Quem não ama, pelo menos, valoriza muito o cara, né? E aí, pô, você às vezes pode queimar um pouco a imagem dele, e enfim, o legado do Michael, né? De existir por completo. Como se tivesse sempre alguém dizendo até onde ele pode ir. Não, aqui você vai, não, aqui você não vai. Parece um filme vigiado. Parece um adolescente que quer, mas não pode sair de casa. O que poderia ser um belíssimo paralelo com a vida do Michael, né? A primeira cena do filme é dele observando ali crianças brincando do lado de fora da casa dele, enquanto ele tá precisando ensaiar mais uma vez. Mas eu duvido que essa tenha sido a proposta do filme, né? Duvido muito que esse foi o propósito. Mas tá aí. Dá pra interpretar dessa maneira. Naquela época era complicado não usar algo. Foi uma época muito complicada pra quem trabalhava no meio artístico. A saúde mental dos artistas era completamente deixada de escanteio. Ah, sim, óbvio. E a gente já viu em várias cinebiografias que, tipo assim, o bagulho era... A que eu mais me assustei foi a do Elvis, mano. A do Elvis, velho, era assim, o empresário do cara era o diabo, mano. O empresário do cara era muito ruim. Vejo mano. aqui também Um ótimo profissional, no caso, mas ele era ruim como pessoa, né? um grande abrandamento com assuntos pesados. Isso é muito triste vindo de um diretor como Antônio Fuqua, porque eu acho ele um diretor com a mão muito pesada. Pense num bicho de uma mão pesada, Antônio Fuqua. Ele costuma ir direto, assim, no olho do furacão. E aqui, essa mão dele, esse peso... Desse Michael ficou muito estranho. Ah, mano, eu vou falar, velho. Eu vou falar, mano. Alexandre de Moraes, me prenda. Eu estou falando. Ficou ruim. Ficou ruim o Michael, mano. que ele tem é aplumado. Tudo é muito suavizado. As questões mais duras, como a relação com o pai, tem um momento que ele vai espancar o Michael. Tem sim lá seu peso, mas ainda aquém do que, né, do que aquilo ali merece de... Eu tava falando isso agora, Meduzinha. O pessoal ficou muito muito característico, né, mano? Demais, eu sabe, acho. de impacto. Eu não quero o sadismo de ver o Michael apanhando, não é isso. Mas se resolveu tocar no eu quero! assunto, não dá pra fazer uma cena tão insossa. Não dá pra ficar escondendo ali o momento do... Não dá. Não dá. Não, e o Michael... O Michael, tipo assim, não é que ele apanhava, ele apanhava. Ele... Pra tratar pedra como Os caras querem ir no cinema pra ver o sofrimento do Michael. Mano, mas o sofrimento do Michael foi o que fez ele ser o Michael. E foi o que fez, muito provavelmente, ele deixar de ser o Michael, né, mano? Tá ligado? Que eu digo morrer, pra quem não entendeu. Sacou? se fosse algodão. E isso é mais um reflexo de um monte de coisa que não pode ser o que poderia ser dentro desse filme. É igual você falar pra mim que você não quer ir pro cinema ver um filme do Bohemian Rhapsody lá do Fred Mercury. Você não quer, não quero ir pro cinema pra ver pra ver gente sendo homofóbica com o Fred Mercury. Oh, porra, então não vai, mano. Que o bagulho é 90% da história dele é sobre a luta dele com tipo assim, bater no peito e falar, sou gay mesmo, dou o cu mesmo, é isso aí. Dou cu, como buceta. Eu cheiro droga.
Essa é parte da história dele, tá ligado? Vamos falar sobre isso aqui, mas vamos falar, entendeu? Com calma. Vamos falar com jeitinho. Eu acho a direção do Tony Fuqua aqui boa. Exatamente. Não é ver o sofrimento, é ver a história, pô. O que não dá, pelo que o PH aqui tá falando, é que o Michael, ele, tipo assim, os caras meio que deram uma... Não, vamos evitar falar que o pai dele era um puta de um escroto, que abusava do Michael, batia no Michael, fazia o Michael trabalhar de uma forma exaustiva com 12 anos de idade. Vamos deixar aqui no cantinho, tá ligado? Ah, vamos falar do problema do Michael com droga. Vamos deixar subentendido, vamos deixar mais de escanteio. E ele dançando. Vamos, walk! 30 segundinhos no Michael apanhando. Walk! 2 minutos. Poxa, o filme tem um valor de produção altíssimo. Reconstrução. Nada a ver, eu gosto de ver por conta da carreira dele. Cara, mas aí é que tá, a carreira dele a carreira dele a carreira do Michael é sobre o Michael, tá ligado? O que o Michael foi é também o que é a história do Michael, tá ligado? Foi o que eu falei, você não pode chegar no filme do Fred Mercury e pedir pra que a questão homossexual dele seja deixada de cantinho, que mostre 30 segundinhos lá e 1 hora do show dele no Rock in Rio. Não dá, velho. Tá ligado? Que você vai ver um filme do Elton John e aí, pô, além da questão homossexual, tu não mostrar ele usando droga, tá ligado? Porra. Sacou? A biografia do Tim Maia, a cinebiografia do Tim Maia, por exemplo, que é uma ótima cinebiografia também, feita pelo Babu. Tu não pode que você evitar os assuntos religião, droga, tá ligado? Principalmente droga, né? Tá ligado? Do fato que o Tim Maia era um babaca. Não pode evitar, mano. Esse negócio todo. Coisa linda. Isso aí, pô, sem tirar nem pôr. Mas em termos de pegada, digamos assim... Então, Kanye West! Direção completamente deslocada da carreira dele até aqui. Dentro desse lance de conseguir contar essa história do jeito que dá, uma das decisões do filme foi adotar o ponto de vista do segurança, o Bill, né? O segurança do Michael Jackson. O filme do Fred Mercury é bom e explorou não com muita clareza a questão homossexual do Fred Mercury. Pô, às vezes eu acho que vocês comentam os bagulhos só pra me irritar, mano. Isso que é o Bill. E aí ele funciona quase como se fosse a gente ali tentando acessar a intimidade daquela figura, tentando entender, nos conduzindo pelos bastidores. Ele é quase como um gatilho para a gente poder ver aonde a mídia, né, a realidade não nos permitiu ver. A ideia é boa, mas como o filme fica à margem com relação a tudo, e por ser também ele uma visão muito fragmentada, ou seja, o filme não assume essa visão de fato, ele tá ali, mas ele não assume essa visão. Pior que não, cara, como não com muita clareza? Tipo assim, o filme, existe uma diferença. No Bohemian Rhapsody, é óbvio que eles não mostraram o Fred Mercury gritando pelas ruas que ele era gay. Porque naquela época, mano, tu falar pra uma pessoa que você era gay, era capaz de tu apanhar e pra apanhar forte, tá ligado? É óbvio que não vai ter uma cena do Fred Mercury chegando no estúdio falando assim, rapaziada, tô com AIDS, hein? Eu tô com AIDS. Ninguém come meu cu, não, que senão vocês vão ficar doentes. Não vai ter isso, tá ligado? Mas o filme todo é sobre isso, mano. É sobre a questão do Fred Mercury e a relação dele com a própria sexualidade. Então, isso tá em torno do filme todo. Tá em torno da família, da relação da família dele com ele, tá ligado? Que é desenvolvida. Tá em relação com o profissional, ou seja, o Fred foi o primeiro cara que apareceu nos palcos daquele jeitão dele, né? Todo pirimpuposo, aí aparecer de regata curtinha, e aquele jeitão dele, né? E todo jeitoso, né? E a relação dele também amorosa, então ele termina com a mina porque não tava dando certo, ele não tá ligado? Não funcionava legal. E aí ele tinha um amigo dele, que era um amigo que trabalhava junto com ele, que escrevia as músicas dele, que ele claramente não viu o amigo dele como amigo,
E ele fala isso pro amigo dele, e o amigo dele fala assim: ah, não é bem isso, eu gosto de buceta, tá ligado? Não tem um momento do filme do Fred Mercury que a coisa, o assunto homossexual não surja, pô, que não esteja presente ali, tá ligado? Six Seven vai tomar no cu, pãozinho. E Aí a aí? narrativa não utiliza esse recurso para aprofundar nos assuntos que vai tratando. Funciona, portanto, como um preenchimento narrativo, como uma forma de nos levar a alguns locais, porque a gente tem que estar lá e não porque o filme precisou que a gente estivesse lá. Tá aí, esse é o grande problema dessa cinebiografia. Ela fica buscando o tempo todo coisas para preencher a narrativa, como se precisasse de coisas É para sobre o quê? É sobre gay. preencher a narrativa sobre a história. Discordo, então vê o filme de novo, pô! Caralho, cara! Como você discorda, mano? Eu tô falando que o céu é azul, velho. Michael Jackson. Só que ela tá tentando colocar coisa onde não cabe. Ela tá tentando colocar arroz num balde de água. Funciona, mas não orna. Aí o filme se aproxima de um tema, recua. Dá um salto temporal. Muda o foco. Tenta tocar em algo novo, mas substitui por outro olhar. O do segurança é um exemplo. E segue assim, sempre, repito, como eu iniciei esse texto, sempre contornando, né? Sempre margeando, sempre ali, dando um jeitinho de estar presente, mas não totalmente. Que Michael Jackson estranho da porra, velho. Já falei isso? Não é que o filme precisa responder os Esquizofrenia. porquês das coisas. O filme não precisa fazer isso, não. Mas ele foge tanto, que não ajuda nem a gente a pensar nos porquês. Ou seja, o filme não nos ajuda nem a pensar na pergunta. Por que o Michael Jackson fez isso? Por que o Michael Jackson agiu assim? Por que o Michael Jackson é assim? Por que é assado? Ele não ajuda nem a gente a pensar nos porquês. Ele vai tão superficialmente em como se deu algo, em como aquilo aconteceu, que, assim... eu acho que ele nem quer que a gente pergunte o porquê das coisas. Essa é a verdade. São poucas as cenas que ele realmente faz o Michael falar, por exemplo. São poucas. E as que faz são bem desconexas. Quase estão ali só por estar mesmo, assim. Tem uma cena ali que eu me questiono. Pra quê que ela precisa estar com tanto tempo de tela? Como, por exemplo, o Michael lá com o Bill no Observatório Griffith. Quase como se o Bill fosse mais definidor de quem é o Michael Jackson do que o próprio. Estranho. Estranho. É um filme do Michael, é um filme do... É muito estranho. Parece que o filme ia seguir muito um caminho e aí mudou o caminho para outro lado. E aí algumas cenas ficam bem deslocadas, bem deslocadas. Mas uma coisa é fato, a base da narrativa é muito clara, né? Esse não é o problema, a base da narrativa não é o problema. O antagonismo entre o pai e o próprio Michael, como isso molda o artista, o ego dele, as feridas, isso vai bem, tem lá o seu valor. Existe uma estrutura quase de super-herói, com o pai como o grande vilão, o Michael como o herói, que precisa se desvencilhar daquilo. Mas isso aí é meio clássico, né? Das cinebiografias. Aquela relação do Luke com Darth Vader, né? O problema definitivamente não está aí. O problema é que o filme ele não consegue se sustentar como uma coisa só, fazer isso ser o filme, por exemplo. Tem isso, mas quer fazer outras coisas com isso. Tem isso, mas quer visitar assuntos que não pode, e aí recua. E aí ele fica sendo várias coisas e nada ao mesmo tempo. Ele não flui de um tema para o outro. A verdade é que o Michael, ele... Depois que ele morreu e até durante a vida dele, ele é muito mais uma marca do que a pessoa mesmo. A realidade é essa, mano. Tá ligado? As pessoas não querem ver o Michael, mano. As pessoas querem ver o cara dançando e cantando. Who's back? Os caras querem isso. Se aparecer o Michael, o pessoal se assusta. Se aparecer o Michael cheirando uma carreirinha, o pessoal vai ficar puto, vai ficar chateado, tá ligado? Se aparecer o Michael sendo espancado pelo pai, o pessoal vai ficar puto, vai ficar chateado, sacou? Se botar questão racial no filme, vai ficar puto, vai ficar chateado. O pessoal não quer ver o Michael como pessoa, cara. E aí esse era o grande problema do filme, eu acho, mano. Você pegar... Eles querem assistir a idealização do que eles criaram no Michael. Perfeito, mano. Perfeito. O Michael, esse cara intocável, que é meio uma coisa meio
meio Deus, assim, sabe? Que as pessoas, caralho, desmaiam quando viam, sabe? A coisa. Porque, no final das contas, é o que o povo gosta, né? O povo não gosta de pessoa, o povo gosta de fantasia. É... E eu acho que é por conta disso que a cinebiografia do Michael e a do Elton são tão boas. Porque eles não têm medo de jogar a marca pro lado, mano. Tipo, pô, mano, eu não quero. Tipo assim, todo mundo já se conhece o show do Michael, do Fred Mercury no Rock in Rio. Todo mundo já viu, mano. Tá ligado? Todo mundo sabe o que acontece lá. Agora, o pessoal não sabe como era a relação do Fred com a mãe, com o pai, com os amigos, com os amores, com a banda, com o Queen, né? Não sabe como era a relação próxima, como é que o Fred falava, como que o Fred pensava, como que ele criava as coisas dentro da cabeça dele. O Elton, o pessoal não pensava, tipo assim, foda-se que o Elton é assim, aquele cara do Rocketman que toca piano com as penas saindo, os caras, beleza, todo mundo já sabe disso, mas como é que é o Elton, sei lá, mano, cagando, tá ligado? Como é que é o Elton na vida, assim, como é que ele era de fato, naquela mansão gigantesca do Elton John, o que ele fazia ali dentro? Como é que ele lidava com a fama, tá ligado? Como era a relação dele com os pais? Não flui. Ele sai daqui pra cá, volta porque tem que continuar isso daqui, depois vai, depois volta. Isso vem em grande parte porque realmente o filme não pode ir Por isso, além. grandes artistas, em sua maioria, terminam suas carreiras completamente destruídos. Eles chegam em um ponto de sucesso que se tornam quase entidades. As pessoas deixam de enxergar a pessoa por trás do artista. Eles não querem pensar que existe uma pessoa com falhas e histórias ruins por trás da. Mano, é basicamente tipo assim. É um. É complicado falar quando se trata dessa persona que eu vou dizer, mas entendam bem o que eu quero dizer, tá? O Kanye West, por exemplo, é, uma, é um exemplo um pouco exótico, porque isso que acontece de separar a arte do artista, né? Quem é a pessoa além da marca, aconteceu quando o Kanye tá vivo, né? O Kanye tá vivo e a gente tá vendo isso acontecer. Tipo, o cara abusa de droga, o cara não tem uma relação boa com a mãe dos filhos dele, com os filhos dele, em relação a alguns dos filhos dele. Ele, tipo assim, não tem muita família. Ele é um cara que vive meio afastadão, que tem um problema de cabeça que deixa ele lelé, que pega ele de mania, sacou? Tem um Zovão bem grandão, o nome dele é Bob. Vai tomar no cu, Goku, porra! Em praticamente nada. Tudo isso gera uma narrativa sem autocrítica. Uma narrativa que nem tenta dar um pouco mais de Michael Jackson além do que já sabemos. Ele não está interessado em nos fazer pensar sobre o Michael Jackson enquanto figura humana. PH, eu acabei de falar isso, tá? Entendeu? Entendeu? Hoje teremos filme? Mano, não, velho. Não, hoje a gente tem YouTube, TikTok e gameplay. Ele quer consolidar o mito. Chegou atrasado, PH? É isso que esse filme quer. Porém, quando escolhe o mito, abre mão do conflito mais interessante. Ora, se o conflito para com o pai era um conflito essencialmente de um ser humano, de um filho, por que o mito tem que passar na frente? Tá entendendo? Mas ele disse melhor que eu. O PH, obrigado, mano. O PH é meu chat GPT. Meu ponto. Aí tá em desacordo. A estrutura do filme é esse antagonismo, Não é sobre amar, é sobre saber escolher. mas ao mesmo tempo o filme joga fora abordar humanamente o protagonista, então tá em desacordo. Fica mais evidente quando lá por volta de 70% do filme, mais ou menos, ele praticamente abandona os bastidores. Ele deixa de entrar na casa do Michael. Nossa, então eu nem vou ver. Porra, mano, eu quero ver a biografia. Quando eu quero ver a biografia, eu quero ver o bastidor. Não quero ver o show. O show eu pesquiso aqui agora. Não vou colocar não, porque vai dar copyright. Mas porra, mano. A gente deixa de ouvi-lo fora do palco. O palco toma conta. A performance engole a pessoa. E no processo a humanidade dele vai sumindo. Pode até ser, mais uma vez, uma questão metalinguística. E funcionaria se fosse. Mas só que aí fica tentando retomar para tratar de bastidores quando ele mesmo não consegue mais entrar em bastidores. Meu amigo, que confusão essa narrativa, que confusão. O que você quer ser, filme? Me diga e seja. O filme é um grande
Domingão do Faustão com sósia do Michael Jackson. É isso? Chamaram o sósia do Michael Jackson, falou assim, dança aí bonito. Veja, outro ponto que me incomoda é como o filme ele flerta com temas que o público já conhece, mas nunca se compromete com eles, nunca. Ele menciona o Prince, por exemplo, mas não desenvolve isso, não contextualiza, não faz Who's Bad ser a respeito daquilo, inclusive. Fica só dando piscadinha de olho. Aí quem sabe a real, beleza, por isso que ele fez Who's Bad, olha como desde o começo ele era meio assim com o Prince. Fica tudo É Prince, mano. muito na sugestão. O que é bom pro fã que sabe o que aconteceu, mas não é bom para um projeto de filme, que é isso que eu tô assistindo. Fica, repito, muito protocolar, muito protocolar. Ó, esse assunto tem que estar porque tem que estar. Esse não pode estar porque não pode estar. E vai. A atuação do Jafar Jackson é um dos pontos altos aqui, mas também tem problema. Visualmente ele é impressionante, cara. É um trabalho muito interessante de maquiagem, de corpo, de coreografia. Em vários momentos a sensação que eu tive é que eu tava vendo o Michael Jackson. Bicho, que negócio interessante e assustador no mesmo nível. A camada estética da atuação do Jafar Jackson é impressionante. Ok. Então temos um ponto alto do filme, que é um novo ator em Hollywood. É isso? Não conhece o Prince? Não, mano. MV. Prince, o artista que infelizmente surgiu da indústria ao mesmo tempo que o rei da indústria. Ele é um artista? É cantor? O filme exige Nossa, mano, agora eu tô me sentindo mal de não conhecer o cara. mais do texto, aí ele já não sustenta. Desconfiado disso, o peso dramático vai para outros personagens, inclusive o segurança. Ele é tipo o tataravô do Coco? Do Viva a Vida é uma Festa? E aí, Bia? Era um rival? Ah, tá. Caralho, que loucura. A mãe, agora o próprio Michael, ele fica diluído. Falta confiança ali do filme para deixar o seu protagonista ir além da performance, né, de palco e etc. Talvez por isso não tenha mais bastidores ali de 70% do filme para frente. Então, eu entendi o que o PH quis dizer sobre metalinguagem quando ele fala assim, o filme ele não quer levar o Michael pra um lugar, ele quer que o Michael mostrar só show, só isso, só aquilo, porque o Michael realmente foi diluído durante a carreira para que chegasse um momento que ele era só a marca, ele era só o artista, não tinha bastidores do Michael. Mas não faz sentido, né? Tá aí realmente. talvez por isso. Em uma cinebiografia, Já escutou Purple Rain? Já? É dele? a gente já tem a realidade já existe. Fazer a fotocópia do biografado é o mínimo. E nem sei se tem toda essa relevância. O filme do Robbie Williams lá, né? Que ele vira um macaco. Que isso, cara? Então eu tenho dúvidas se o realismo é nessa. O macaco de boné, mano. Eu nunca vi esse filme do Williams. Vira um macaco. Então eu tenho dúvidas se o realismo é necessário dentro dessa ficção. Uma coisa que eu não tenho dúvida é que o cinema, ele oferece outras camadas. Ele oferece outras leituras da realidade. Aí quando o filme se limita a reproduzir a figura, sem expandi-la, sem dar texto, fugindo do texto, perde potência. Fica bonito, mas fica michuruca. A ficção precisa ajudar a gente a entender aquilo que a realidade sozinha não deu conta. E isso aqui nesse filme não acontece. Nem em texto, né, com relação à atuação do Jafar, nem por conta das lacunas, nada. Repito, a atuação do Jafar é muito bonita, muito performática, mas só quando ele está mimetizando o Michael Jackson, ou seja, uma belíssima atuação de cover. Poderia ser um cover do Michael Jackson. Perfeito. Já falei isso também, PH. Pode seguir. E o texto? E o que você vai entregar um pouco a mais para a gente entender esse personagem para além? Não temos. No terceiro ato, o conflito com o pai se resolve bem. Muito bem, por sinal. Mas o filme ele passa a sensação de que está clamando por outra parte. Por quê, cara? Por que terminar desse jeito? Até assustei quando ele terminou. Eu pensava que ia ter mais uns 30, 40 minutos de filme. O fechamento é enfraquecido quando meio que só tira o seu conflito de cena. Faz o vídeo de você também, NP? Eu vou fazer então, filho da puta. Beleza.
não dá reais elementos para entendermos porque aquilo realmente foi resolvido, ou se não foi, quer que seja. E aí, ainda que resolva o tema principal, não se resolve como filme. Ele vai embora. E diz assim, ó, vem aí, ó. Ou pode vir aí. É frustrante um filme tão protocolar para o Michael Jackson. É frustrante. Poucos artistas dialogaram tão bem com o cinema quanto ele. Poucos. Basta lembrar Thriller, que vem dos filmes de zumbi, Beat It, que também absorve muito o cinema, e tantos outros trabalhos onde a imagem e a música se encontraram com a força tamanha que mudou para sempre a história dos videoclipes, de como a música se relaciona com o cinema, como a cultura pop utiliza o audiovisual e por aí vai. Ver um filme sobre ele, sobre Michael Jackson, não explorar essa potência, eu acho triste. Ah, mano, aí é foda, velho. Porra. Podia ter sido uma das maiores cinebiografias que a gente teria, tá ligado? O filme ele vira quase um catálogo, um cronograma. Sabe aquelas revistas antigas que listavam acontecimentos ano por ano de uma banda, de um cantor, quer que seja? Sem aprofundar muito, ó, aqui teve isso, aqui teve aquilo outro. É isso o filme. Ou seja, ele não pega o assunto e transforma isso em experiência. Não faz Dito isso, tá perdendo pra dois filhos de Francisco, tá mesmo? isso. Apenas mostra para fazer esse registro seguro de um ícone. É um filme feito para agradar os fãs. É cheio de piscadela de olho, de referência jogada, de momentos reconhecíveis, mas se comprometer mesmo, esquece. Tanto que se assume ser totalmente um musical de palco, é bom que se diga ali no ato final. Pior, ainda funciona dentro desse espaço seguro e não usa o cinema como poderia para ir além desse espaço seguro. É uma pena. Michael Jackson usou muito bem o cinema nas suas músicas. E eu tenho dúvidas se ele teria gostado de como esse filme é medroso. Tenho dúvidas. Pense num filme que perde muitas oportunidades. É, mano, quando você fala de cinema, tu tá falando de cutucar, de deixar a pessoa abrir a cabeça da pessoa e colocar a ideia lá dentro, tá ligado? E tipo assim, é foda você fazer um filme de um dos maiores artistas da humanidade e não arriscar, tá ligado? Porque o pessoal deve ter saído do filme, tipo assim, legal, mas eu conseguiria ver no YouTube, né? Esse aqui é a cinebiografia de Michael Jackson, feita agora, em 2026. Perde muitas oportunidades. É isso, ó. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto, mano. Tamo junto. Ô, PH, eu não vou me inscrever aqui nessa conta, não. Porque senão vai ficar recomendando vídeo. Mas eu já sou inscrito no outro canal já, velho. Na outra conta. Tô doida mesmo pra lançar a Odisseia. Christopher Nolan, né? Tem uma questão também. É o quê? Um dos maiores, não o maior artista. O único que chega perto é o Fred Mercury. Então, assim, um dos maiores, não o maior artista. Ah, um dos maiores, não. O maior artista. O único que chega perto é o Fred Mercury. O maior artista? O maior? No Liverpool. Firmino. Será que se eu mandar uma mensagem pro PH falando assim, você pode falar o Firmino no Liverpool? Será que ele faz? Não deve, né, fazer. Não vou me inscrever não, senão vai ficar aparecendo seus vídeos. Não era isso que eu falei. Tem uma questão também, eles têm culhão pra bancar, mostrar um outro lado do rei do pop, o lado problemático, com algumas questões negativas. Aparentemente não. Pois é, né, mano? Eu não fodo com quem não tem culhões. Acabei de sair da pré-estreia. Foi um filme espetacular. O filme é pra homenagear o Michael. Explica brevemente vários pontos de sua história e no final vem a mensagem. Sua história continuará. O resto descobrimos na parte 2. Que parte 2, mano? O cara morreu. Alguém avisa pro Lucas que o cara morreu.
O Tim Maia morreu na pandemia. Acabei de assistir na pré-estreia. Que clima gostoso. Eu queria que o filme tivesse 5 horas. De polêmica já basta que falavam dele. Minha sessão foi incrível. Cantamos, foi demais. Silvio Santos morreu. Eu acho que foi feito pra fã e acho que ninguém queria ver ele apanhando ou sei lá, se ferrando. Eu assisti e entendi tudo. As referências dele, a sensibilidade de Michael, que era diferente dos irmãos, a relação com o pai, o desejo de ser grandioso. Sou admirador da obra do Michael Jackson. Entretanto, os produtores desse filme é a própria filha, então a expectativa é zero, mas verei. Cara, no final das contas, o que eu entendi é o seguinte. No final das contas, o que eu entendi é o seguinte. Esse é um filme pra quem gosta do Michael. Não é um filme pra quem gosta de cinema. Se você é um cara que gosta de cinema, você não vai gostar do filme. Se você é um cara que gosta do Michael, você vai porque tá lá ele cantando igual um macaquinho de show, né? Que é o que o pai do Michael sempre queria que ele fosse. Igual um quê? Não, mano. Ah, velho. Ah, mano, não enche o saco, cara. Eu vou esperar sair no streaming. Ah, é, eu também. Foda-se. Minha expectativa caiu absurdamente só pelo trailer. Pelo trailer também. É, se pá fosse um bagulho meio sádico, mano. De querer ver o. Não é querer ver o Michael apanhando, mas é querer ver a história do Michael, né? É, pode ser. Eu acho que é isso, Bia. Eu acho que é um tributo ao Michael, tá ligado? No final das contas, mano. Eu acho que é isso. Sacou? Não tem muito. Muito mais coisa que isso, não. É meio sádico? Mano, eu não acho sádico, não, mano. Tipo assim. Não, vou te quebrar nas pernas agora. Porra, ontem. Não, ontem não. Faz um tempo lá que eu vi. Deixa eu ver um filme aí. Um filme. Deixa eu pegar um filme, tá ligado? Homem-Aranha. Puta, agora foi. Peguei. Homem-Aranha. Você vai ver o Homem-Aranha. Aí começou o filme. São 2 horas do Homem-Aranha batendo em bandido e soltando teia por aí. Tu vai gostar do filme? Não vai, né, mano? Porque você precisa ver o Homem-Aranha pobre, fudido, sem pai, sem mãe, sem tio, sem tia. Todo mundo morto. Tá ligado? Sem conseguir pagar uma balinha e sendo corno pela Mary Jane. Porque senão não é o Homem-Aranha. Tá ligado? Ah, vou ver um filme do Batman. Vou ver um filme do Batman. Aí tá lá, o Batman aparece, vestido de morcego, voando pelo telhado. De vez em quando dá umas porradas no Coringa. Mas não mostra que o Batman foi. O pai do Batman e a mãe do Batman foram assassinados. Não mostra o Alfred. Não mostra a Batcaverna, não mostra nada. É só o Batman batendo em bandido. Tá ligado? É legal? É. Não tô falando que eu não assistiria um filme de 2 horas do Batman batendo em bandido. Não tô falando.